Estamos começando aqui mais um Bate-Claquete, um podcast da Centopeia Filmes, que conversa com o mercado publicitário, audiovisual, galera da comunicação. E por que não conversar com um publicitário que já passou por várias experiências profissionais, como trabalhar não só na agência de publicidade, mas como nos bastidores de uma digital influencer conhecida no Maranhão, daqui a pouco ele vai falar aqui. Já foi empreendedor em um bar e também trabalhou em campanha política, né? Hoje a gente está com o Lui. Tudo bom, Lui? E aí, Betinho? Obrigado pelo convite, cara. Que projeto maravilhoso esse aqui, cara. Tá incrível aqui o... Tá nervoso, cara? O estúdio, tô. Relaxa. Toma água, nervoso, relaxa. Né? Um pouquinho, os primeiros 5 minutos. Não é nem ao vivo, dá cara. Aquele Depois a gente corta os erros. Fica tranquilo. Verdade, mas é isso, cara. Obrigado pelo convite. Tá realmente incrível aqui o podcast, cara. Estrutura incrível. Já dei uma olhada aí nos outros, né, cara? Muita coisa interessante. E aí, vamos lá. Tá sendo relevante o conteúdo? Ah, com certeza, cara. Muita gente aceita, tem um saque aí que aceita críticas. Pode mandar indicações também. A gente vai aprendendo de acordo com o que a gente vai fazendo, né? A indicação é o que mais vai surgir aí a partir de agora. Muito bem. Lui Brito Barbosa, formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing. Em 2007, começou na G10 Propaganda. Depois foi para o Grupo Focus e desenvolveu estratégias para digital influencer, Tainara OG, na B Lima. Enquanto trabalhava com a Tainara OG, acompanhou ela dos 50 mil seguidores até os 2,5 milhões de seguidores. Depois resolveu empreender, abrindo um bar, né? Para quem se lembra do Itza, lá na Lagoa. Hoje atua na comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão e é sócio da Verve Digital. Verve Digital, correta a pronúncia? Verve Digital. Agência de lançamentos de infoprodutos. Lui, toda essa diversidade de trabalhos provavelmente ensinou muita coisa, não só para comunicação, mas para trabalhar com múltiplos clientes e entender também múltiplos clientes, porque né, a partir do momento que você sai ali da publicidade, dos bastidores, para montar uma empresa ou para assessorar uma digital influencer, você começa a entrar em contato com um mercado que é diferente do cara da comunicação, que fica ali atrás de um computador numa agência de publicidade. Sim, sim. E aí você trabalhou... você teve muito esse contato diretamente com o cliente, no sentido de, não só de pegar briefing, isso faz parte do dia a dia de uma agência, sim, mas de entender mais do negócio de cada cliente, participando e atuando também em outras áreas? Sim. Cara, essas múltiplas experiências, né, cara, com certeza são muito válidas, né, pra gente entender os diversos lados ali, né, que envolve ali um trabalho, né, porque quando a gente tá, né, ali atrás de um computador, dentro de uma agência, né, a gente tem uma visão, a gente muitas vezes tem várias ferramentas ali, né, para auxiliar a gente nas tomadas de decisão, né, mas quando você vivencia realmente o outro lado ali, né, como empreendedor, né, tem experiências em diversos tipos, né, de comunicação diferentes, né, com clientes de diversos setores, né, com certeza isso dá uma experiência muito maior, uma visão de vários ângulos, né, sobre a comunicação e facilita muito ali, né, a desenvolver estratégias, como no meu caso, né, ajuda bastante. Eu estava vendo aqui que a primeira agência que você trabalhou foi a G10. Quando a gente montou a Centopeia Filmes, a G10 ela também foi, eu acho que é uma das primeiras agências que digamos, confiou no trabalho da Centopeia e aí a gente caminhou junto durante anos atendendo não só alguns clientes locais, né, mas também atendemos alguns clientes de São José de Ribamar, que na época era a prefeitura. Sim. Através do Luiz Fernando, né? Sim. Que era prefeito na época. E a gente fez um trabalho muito legal lá com a G10.
Mas me conta, como é que foi esse teu início de carreira, assim, na G10? Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui pro Clóvis, né? Pro meu Kids, a nossa amiga, que não está mais na G10, mas foi eternizada na G10, que é Elirdes, né? Elirdes. Que hoje está lá no marketing do Shopping da Ilha, né? Exatamente. E eterna professora para muitos também. Né? Para muitos. Para mim ela também. Foi tua professora? Foi minha professora. Olha, inclusive, ela participa indiretamente aí, né, desse meu início na G10, que foi bem curioso, cara, né? Uhum. Eu estudava lá na Faculdade de São Luís, né? E a Elirdes era minha professora. Na época eu já gostava, assim, muito de viajar, né? E ela chegou, era segundo, terceiro período, assim, ela chegou com uma proposta, né, lá na sala. Gente, vai ter o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, né, que acontece de 2 em 2 anos lá em Gramado. Esse foi aquele que o tema era razão e emoção, não? Não, acho que não, cara. Não lembro exatamente o tema desse. Eu fui em um deles que encontrei com o Clóvis lá, inclusive. Foi em 2007, em 2007. Eu não lembro o ano. Foi com o Clóvis, então pode ter sido esse. Pode ter sido esse. Tinha uma galera aqui de São Luís lá em Gramado nesse festival. Foi. Aí a Lides levou, né, essa ideia para a sala, né, gente, vai ser muito legal, né, tem um network muito bom, palestrantes incríveis, né, muito legal. E aí... As festas muito boas. Pode falar, revela. Os bastidores também do festival, cara, é bom. Tiveram umas festinhas, mas esse até que era um festival, cara, que não era aquele festival pautado em festa, né? Sim. Como tem alguns por aí, Porto Seguro e tal, né? Sim. Que tem as atrações musicais e lá embaixo tem no rodapé tem a palestra que vai rolar, né? Eu lembro que lá rolou umas festas bem legais nos bastidores do festival, mas, cara, aquele frio. É, muito frio, cara. Nossa, não... Enfim, bora lá, pula. Pois é, e aí, né, em Gramado e tal, cara, vamos, né, gostava de viajar, vamos. E aí fui pro festival, né, com uma galera da sala, né, e aí lá a gente encontrou a Lides, né, encontrou o Clóvis, que é o marido da Lides, né, aí a gente encontrou ele lá pelo festival, né, fomos para alguns restaurantes também, algumas festinhas. Tô falando. Mas assim, não teve aquela intimidade muito grande, né, eram alguns encontros assim meio esporádicos. Sim. Né, e aí, ok, um mês, 2 meses depois, né, eu saio mais cedo da aula lá na Faculdade de São Luís, tô andando lá pelo pátio, quem olho? Clóvis, ali, dando bobeira, né? Dono de agência, dando bobeira no pátio da faculdade. Vamos abordar. Aí, rapaz, vou perguntar o que ele tá fazendo ali, né? Como quem não quer nada, depois ver se por algum motivo tem um estágio ali. Tá certo. Né? E aí fui lá, né? Aí ele, não, cara, tô esperando aqui a Lides e tal, né? E aí, como é que tá por lá? Sempre aquela pergunta, né? Como é que tá por lá? E aí ele, não, tá legal. E os estágios? Aí ele chegou pra mim, cara, tem um estágio em mídia, né? Aí eu, mídia, cara, pensei aquele 1 segundo, né? Ali não era meu forte mídia, não era meu foco, né? Mídia, eu sempre me achei, assim, alguém criativo, né? Estratégico ali, e aí eu não tinha aquela pretensão de atuar em mídia, né? Mas aí eu, cara... mídia, adoro mídia, cara. Adoro mídia, porque eu pensei, cara, primeiro eu tenho que entrar em alguma agência, né? Quando eu estiver lá dentro, eu né, tento me posicionar onde eu pretendo, né? Sim. E aí ele, cara, então legal, cara. Então vai lá amanhã, né? Aparece lá amanhã, leva teu currículo e tudo, e aí a gente conversa. Aí beleza. Na época tu já teve algum contato com mídia? Nada, zero? Não, nada, cara. Cheguei em casa, fui pesquisar, né? O que faz, né? O que faz um profissional de mídia. Não, eu já sabia, né? Por causa da faculdade. Sim. A gente já tinha tido naquele momento algumas cadeiras de mídia e tal, mas não era, assim, algo que eu realmente tinha muito interesse, né? Sim. Mas vamos nessa. Aí cheguei lá no outro dia, né? Fiz o meu super currículo com uma folha. Não tinha muita experiência, né? Não tinha nada. Levei também... Era estágio, né? Tinha que tentar. Tinha alguns trabalhos ali que eu tinha feito já na faculdade, mas nada demais. Sim. Aí cheguei lá, encontrei o Clóvis, né? Ele pegou assim meu currículo, olhou, amassou e jogou no lixo. Sério? Virou, continuou trabalhando, eu fiquei assim, sorri, né? Mas fiquei meio sem entender, será que ele tava brincando? Será que... né? Aí ele, tô brincando e tal. E aí, disse pra eu começar no outro dia, né? E aí... Sim.
E aí foi bem legal, a gente riu depois dessa situação, né? E aí foi mais ou menos assim que eu entrei, né? Aí, quando você entrou na G10, que foi para trabalhar como mídia, né? Você foi entendendo um pouco do dia a dia, da agência de publicidade e tudo. Você ainda ficou muito tempo lá aprendendo a ser mídia ou você já se identificou assim com uma outra área dentro da agência? Pois é, Betinho, lá quando eu cheguei, né? E aí já fiquei lá na sala, né? No primeiro dia, nos primeiros dias que era a sala que tinha mídia, né? Produção também e a galera do atendimento. Sim. Né? E aí eu fiquei lá com a Viviane Tuller, né? Sim. Inclusive um abraço aí, Vivi, se estiver assistindo. Vivi faz tempo que eu não vejo a Vivi. Faz tempo. Sim. E aí, assim, ela foi maravilhosa, né? Paciente demais comigo, né? Eu realmente não sabia muito sobre mídia, né? Sabia a parte teórica, mas a prática não. Sim. Né? E aí eu convivi lá com ela, com o pessoal da produção, com o pessoal do atendimento. E, cara, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, né? Porque eu realmente tive contato com esse lado da agência de publicidade, Sim. né? Com esses profissionais, né? Aprendi muito ali no dia a dia, eu via as conversas, né? Via como é que eram as negociações de mídia, negociações de produção, né? Como era a preparação ali do atendimento também, né? Para as reuniões, briefings, como é que era, né? Fazer a ponte entre o cliente, né? E a criação. Uhum. Né? Então eu pude entender bem como é que funcionava, né? E isso depois me ajudaria bastante, né? Como planejador estratégico. Sim. Né? Porque como planejador você precisa, né? Você vai planejar algo, né? Que envolve, né? O que é ser um planejador estratégico? Para quem está ouvindo você falar, explica assim resumidamente, tipo lá no Google, o que é um... Pois é, a gente traça as diretrizes das campanhas, né? Monta o escopo da campanha, o que vai ter, né? Onde vai ser veiculado, né? Quais peças vão ser desenvolvidas, né? A gente também desenvolve insights para criação, né? Caminhos que são caminhos possíveis ali, né? Para a criação, e isso envolve tudo, né? Isso envolve produção, porque quando você sugere algo para produção, né? Você tem que saber o que é possível, você tem que ter noção dos materiais que são utilizados, você tem que ter noção até de orçamento para saber se aquela sua ideia está dentro viável, do... né? para saber se ela é viável, se ela está dentro do orçamento do cliente. Sim. Né? Então, toda essa experiência que eu tive, né? na mídia, atendimento e, na verdade, não atuei, né? Mas estava lá. Isso realmente serviu bastante para eu conseguir, né? Desenvolver as minhas estratégias futuramente aí de comunicação. Lá na G10 você ficou quanto tempo? Cara, eu fiquei lá... Eu cheguei em 2007, né? Aí fiquei até o final de 2009, quando eu resolvi ir para o Canadá. Eu sempre gostei de viajar. Eu posso fazer piada? O Lui foi pro Canadá. Sim. Encontrar a Luísa lá no Canadá, né? Encontrar a Luísa lá no Canadá. E aí, assim, eu queria ir, né? E eu me organizei, tava aquela coisa, né? Pô, vou sair, aquela... Você tá num... Mas rapidinho, só para entender, Lui. Na verdade, tu saiu lá da G10, né? E tu foi ter uma experiência de intercâmbio no Canadá ou você já foi para estudar? Ou, assim, qual o objetivo da ida? Cara, foi de certa forma um intercâmbio, mas eu não fui numa agência de turismo e comprei um pacote. Não foi também trabalhar em uma agência de publicidade? Não. Eu fui viver experiências. Entendi. Né? Queria aprender inglês, né? Sabia muito pouco de inglês. Sim. Né? Sabia bem básico e aí, pô, queria aprender e ao mesmo tempo queria ter novas experiências ali. Sim. Né? E gosto muito de viajar também, então, cara, vou me organizar para ir, né? Ficava naquele dilema, pô, tô no início da minha carreira aqui, né? Tô indo bem, será que eu interrompo agora para ir, né? Mas ao mesmo tempo, quanto mais o tempo passa, né? Esse dilema nunca ia... Independente da nossa idade, essas viagens com essa intenção de aprendizado cultural, aprendizado, assim, é para a vida. Qualquer viagem, ela soma tanto para a vida. Eu sou muito a favor de, assim, eu sei que eu fiz a pergunta se você viajou com um propósito,
Mas essas viagens despretensiosas para férias, para aprender uma outra cultura, para ter essa imersão com outra língua, e é uma coisa que eu falei com o Edmar quando ele veio aqui, né? Faz parte da vida do publicitário ele ter essas experiências para ele criar conteúdo para muita coisa, né? Isso tudo dá repertório, né, cara? Isso tudo dá repertório, exatamente. Isso tudo dá repertório. Então, assim, foi realmente uma época que eu buscava isso, né? Eu já vinha... a G10 foi uma agência, assim, que me apoiou muito, né? Nessa questão do aprendizado, né? Eu viajei bastante para fazer cursos na ESPM. Sim. Né? Na época ainda não tinha cursos online. Sim, né? Tinha que ir presencialmente. Como tem hoje. Né? A gente tinha que viajar, né? Ia então 2 vezes por ano ali nas férias. Quanto tempo lá no Canadá? 1 ano. 1 ano, certinho. 1 ano. Passei o ano de 2010 lá, desde o comecinho. Né? Cheguei lá nevando. Sim. Pegando lá menos 27. Ah, tava tranquilo. Tava tranquilo. Tava tranquilo. E aí fiquei até o final do ano, né? Que já tava esfriando de novo. Sim. Né? E o bom é que, cara, até isso, né? Pô, menos 27 não é muito legal, né? Não é agradável essa temperatura, né? Olha, 0 já não é legal. Menos 27, meu amigo. Não tinha nem como sair de casa. Ali era complicado, bicho. Foi bom ter ido no começo, porque você pega um friozão desse, né? E tá no pique ainda, né? Então, Sim. No começo você vai com frio, sem frio. O cara sai de uma cidade que tá fazendo 35 graus para ir para menos 27. Você tá louco. Aí você volta lá do Canadá e volta pro mercado publicitário de São Luís. E aí você foi bater na porta de quem quando você voltou? Cara, antes de voltar de lá, eu já comecei algumas conversas, né? Algumas sondagens, né? Inclusive com a própria G10. Sim. E aí eu voltei para lá. Para G10. Para G10. Entendi. Aí voltei para G10. Para a mesma função ou já assumiu? Quando eu tinha ido, eu tinha acabado de assumir o planejamento estratégico. Sim. Né? Porque eu fui no início, né? Eu comecei na mídia. Depois surgiu uma oportunidade. Eu fui para a redação, porque Sim. na verdade eu também me achava criativo e tudo, escrevia bem. Sim. Né? Mas eu realmente tinha uma pegada mais estratégica, né? E aí foi o Clóvis na época que viu isso, né? E cara, vamos começar aqui. Começou a me passar algumas tarefas, algumas demandas ali, né? Do planejamento, né? Características do planejamento. E eu comecei a ver que era realmente aquilo que eu queria, investir mais. E quando eu voltei, eu foquei tudo nisso, né? E aí eu voltei realmente como planner, né? E aí... atuei na G10 por mais 1 ano, né? Até... De lá você foi para Fox. E aí na Fox, agência que tinha contas maiores, uma equipe maior. Você foi como planejamento também? Sim. Fui para lá como planner, né? Quem é que vocês atendiam lá na época? Cara, lá realmente tinham grandes clientes, né, cara? Lá era Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, né? Tinha Vale, tinha Sebrae, né? Tinha vários shoppings, né? Rio Anil, que na época, recentemente inaugurado, ainda era acho que o maior shopping daqui na época, né? E vários outros, cara, né? Norte e Nordeste, atuação realmente da Fox, né? A nível regional, então, né? Serpa... A gente atendia também, então, além das contas locais, né, ainda tinham essas regionais, Equatorial. Você participou, então, de uma fase que a Focus, ela estava... Assim, eu não posso falar que foi aquele o auge, porque até hoje eles têm grandes clientes e continuam atuando muito forte no mercado. Tem um trabalho, de fato, de excelência. Sim. Mas, na época, você ganhou alguns prêmios. Né? Tem um nome do Lui lá em alguns prêmios? Tem vários, cara. Na verdade, a gente... Foi uma fase realmente bem vitoriosa, assim, da Fox, né? Até hoje Sim. Mas foi um dos pontos altos ali da Fox, né? Quando eu cheguei lá, a gente tinha o Bob como diretor de criação, né? Roberto Forjaz aí, que já passou aqui por aqui também. Essa época foi impressionante, porque várias pessoas que já
conversaram conosco, falaram que participaram dessa época em específico dentro da Fox. Sim. Tinha uma equipe de peso assim lá, né? Tinha, cara. Tinha uma equipe realmente de peso. Daniel conseguiu reunir só os astros. Né? Pessoas realmente profissionais que estavam numa fase muito boa, né? Vamos dizer assim. E aí a gente começou lá com o Bob, né? Desenvolver um trabalho muito legal, né? Depois o Bob saiu, Sim. né? Chegou o Luiz Coutinho, né? Que vinha lá que está em Portugal. Que está em Portugal hoje. Né? Abraço aí pro Bob, pro Luiz também, né? Foram profissionais que participaram muito, assim, da minha formação também, como de vários outros profissionais aqui do mercado, né? Sim. E foi uma fase muito legal, cara. Quando a gente começou com o Luiz, né? A gente... foi uma época que o Daniel também tinha um foco muito forte, né? Em premiação. Sim. Né? Então, e o Luiz tinha muita experiência, né, com isso, vinha com uma bagagem muito, muito grande lá do Rio de Janeiro também. O Luiz, ele era diretor de criação nesse período? Isso, ele era diretor de criação. Não, ele coordenava a equipe como um todo. Como um né? todo. As duplas. Lá a gente tinha as duplas de criação, Sim. né, que era composta por um redator e um diretor de arte. Certo. Exato. E o Luiz era o diretor de criação geral, né, que abrangia todas essas duplas, né, e demais setores envolvidos ali na criação, né? Ou seja, ele era o cara mais paciente da agência. Não. Com certeza. Não. Cara. Tinha que ter paciência ali, né, cara? Até porque ele estava vindo de outro mercado. Sim, né? não, a bagagem do Luiz é impressionante. A gente já trabalhou junto, trabalhamos na época que ele estava na Fox, depois a gente trabalhou num período que ele também trabalhou com o governo, né? No governo ele tinha não posso dizer uma house interna, mas ele tinha duas pessoas, né, de excelência, que era o Luiz e o Zoca. Sim. Chegou a conhecer o Zoca? Conheci. O Zoca é um maluco beleza, vamos dizer assim, da maior classe, de ideias maravilhosas e realmente fora da caixa, assim, para poder fazer texto. Sim. E ter ideias, né, também. Lá dentro da Fox, tu comentaste aqui sobre uma situação inusitada. O que aconteceu lá na Fox? No começo, cara, foi engraçado, porque eu cheguei na Focus, né? E aí a gente começou a desenvolver já alguns planejamentos estratégicos, né? Para alguns clientes, né? Dentre eles, um shopping que estava sendo inaugurado lá em Imperatriz, tua cidade. Imperial, né? O Imperial Shopping. Uhum. Né? E aí a gente desenvolveu todo o planejamento da campanha, né? De inauguração. Sim. Né? Era o maior shopping da cidade, né? Seria o maior shopping da cidade naquele momento, até hoje acho que é, né? Então, assim, era um shopping, era o primeiro shopping com aquela cara de shopping mesmo, né? Que estava chegando lá em Imperatriz, né? Era do mesmo grupo do Rio Anil, sim, né? Que a gente já atendia aqui. E aí a gente desenvolveu... acho que até a planta é a mesma, não é? É parecida. Eu já tive a impressão de andar dentro do shopping lá Imperial e parecia que estava dentro do Rio Anil. Tem muita coisa parecida. A planta eu não sei, mas a parte realmente estética, né? Assim, parece um pouco. Sim. E aí, assim, a gente desenvolveu esse trabalho da campanha de inauguração, né? E aí tava bem legal e tudo. E as redes sociais estavam começando, né, a se destacar no cenário. Sim. Né? E aí, cara, a gente chegou na reunião, né? A gente apresentou o planejamento, tudo lindo, maravilhoso, né? Só que o diretor de marketing chegou e, bem, agora a gente precisa focar nas redes sociais, né? As redes sociais estão crescendo, a gente precisa abrir a nossa rede social e precisa que a gente já tenha seguidores, cara, ali, né? Precisa de uma audiência. E o pior é que você fala assim, o cara falou, as redes sociais estão crescendo. Não tem nem muito tempo, Não tem muito tempo, cara. Isso aí tem o quê? 10 anos? Acredito que 10 anos. No máximo isso. 10 anos. E aí, cara, a gente precisa de uma estratégia, né, para bombar nossas redes sociais, só que tem um detalhe. A gente tem 0 de verba, né? Só isso. Só isso, 0 de verba. Lançou a bomba e correu. O Daniel, não, com certeza, cara. O Lu é um cara, porra...
Que adora trabalhar de graça. Acabou de chegar aqui na agência. Luiz acabou de chegar aqui na agência. Eu tinha ido para Nova York, né, recentemente. Ele foi para Nova York recentemente, viu um monte de coisa legal lá, cara. É um cara que tá super antenado. E aí eu, assim, achando legal, né? Mas ao mesmo tempo, pô, ele tá me elogiando aqui pra já preparando o terreno aqui. E eu tenho certeza que ele vai chegar numa solução aqui, né, para essa demanda aqui, para essas redes sociais, né? E aí eu, com aquele sorriso amarelo, né, só tive que concordar, né? Não, com certeza, vamos chegar numa solução aqui e tal. E naquela época, quais eram as ferramentas que vocês tinham para trabalhar redes sociais? Porque até então, quando a gente fala 10 anos, realmente para a internet é algo muito distante. Não tinha, assim, a Instagram bombando, outras redes sociais bombando há 10 anos atrás. A gente tinha Facebook, né? Sim. Twitter, que já estava realmente estabelecido, o Twitter, né? Sim. O Facebook estava já num crescimento bem bacana ali, caminhando pro Ainda auge. tinha Orkut nessa época, não, né? Cara, Orkut já estava esquecido, né? O Orkut Já nessa tinha época morrido, né? já estava... Já estava ali bem já nas últimas ali, né? Sim. E aí a gente tinha o Instagram ali começando, né? O Instagram começou em 2010, né? Foi começar a se popularizar nessa época, 2012, né? 2013, como uma rede social ali de fotos, né? Basicamente, naquela época o Facebook já tinha um outro caráter, né? Mas aí a gente precisa pensar nessa estratégia, né? E com verba zero. Né? E aí beleza, vamos lá, né? Aí a reunião era dali a 2 dias, né? A gente, vamos pensar aqui. E eu, comecei a pensar, né? Em paralelo a outras demandas, né? Uhum. Mas aí pensando, e, não chegava numa solução que atendesse 100% o briefing, que era o quê? Ser atrativo com 0 recurso, né, cara? Sim. Da realidade do custo zero. E aí beleza. Aí chegou na hora da reunião, eu meio nervoso, né, cara? Porque tava no meio da reunião, cara. Eu comecei a apresentar, né? Apresentei uma sugestão. Ah, legal e tal. Apresentei outra sugestão. Ah, legal e tal. Aí apresentei outra. Ok, né? Aí veio o estalo, cara, da inauguração do Rio Anil, né? Sim. Não sei se tu lembra que foi uma loucura, né? Essa inauguração, né? Memes, inclusive, com essa memes, a louca do Rio Anil, né? E aí eu lembrei, cara, que eu tava no Canadá nessa época, né? Mas eu vi que, cara, tá bombando demais essa inauguração, cara, que loucura. Sim. Né? Eu vi que realmente era uma pegada diferente, era uma novidade que tava chegando na cidade, era uma novidade naquela região da cidade, né? E aí Imperatriz tá algo meio semelhante, porque é o primeiro shopping Sim. que tá com essa pegada, né? É um shopping grande, com cara mesmo de shopping, né? Então eu acredito que a gente consegue, né, criar uma expectativa nas pessoas, né, em relação a isso. E aí qual foi a minha ideia? Depois de apresentar 3 ideias, né, que não atendiam ao briefing, eu pensei, cara, fechei o computador e aí no gogó, né, porque eu tinha acabado de ter a ideia, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, ou a 4ª ideia é a gente fazer uma dinâmica nas redes sociais que os 5 ganhadores vão entrar primeiro no shopping, antes de todo mundo. Sim. Né? Aí eles, cara, é isso, vai dar certo, porque a galera tá na expectativa. Sim. Né? As pessoas já estavam na expectativa com a campanha, mas o que faria elas engajar nas redes sociais? Né? Era o privilégio de entrar primeiro. O privilégio de entrar primeiro. Sim. Parece ser besta, mas... Não, mas isso... Mas, cara, era isso. Vira concorrência nas redes sociais, né? E aí, assim, a gente pegou alguns cupons, né? Com os lojistas, né? Um vale de R$100 numa loja, outro vale em outra loja, montou um kit ali, né? E aí premiou os 5 primeiros, os 5 ganhadores da dinâmica, né? Com esses cupons e o privilégio de conhecer o shopping antes de todo mundo e tal. E, cara... Deu certo. Deu muito certo. Foi o primeiro perrengue. Foi o primeiro perrengue e eu acho que eu nem cheguei a contar, né, para
para eles essa história até hoje. Mas aquela ideia ali surgiu na hora da reunião. A gente vai marcar eles aqui para eles saberem a história correta. E aí depois dessa experiência que tu tiveste lá dentro da Fox, né? Que é mais uma experiência dentro de uma agência de publicidade. Você partiu para uma outra agência, só que para uma outra experiência completamente diferente, né? Sim. Que foi a Belima, né? Lá do Bruno. E aí, lá você teve contato com Óbvio que você estava numa agência de criação, né? Em uma agência de publicidade. E vocês tinham clientes para trabalhar esse tipo de produto. Mas vocês tinham um produto lá diferente. Sim. Quem surgiu lá na Belima quando você estava lá? Tainara Ogê. Então, Betinho, lá, na verdade, a Belima não era bem uma agência de publicidade. Né? Não? Eu jurava que era uma agência lá já na época. A gente também fazia publicidade, né? Mas a proposta mesmo era uma agência de marketing, né? Que é algo um pouco mais amplo, né? A gente tinha estratégias também voltadas para o negócio, não só para divulgação, né? Então, a gente atendia empresas... que não, como se fossem empresas que não tinham um departamento de marketing tão estruturado. Sim. Né? Então, a gente fazia esse trabalho, né? E outras também, né? Que precisavam só da parte de publicidade, a gente fazia. Entendi. Né? E aí, a gente também atendia alguns pessoas físicas, né? Tipo, físicas não, profissionais, né? Médicos. Profissional liberal, autônomos. Profissionais liberais, Sim. Autônomos, né? Que queriam ganhar autoridade, né? Que queriam... estratégias de marketing pessoal. Sim. Né? Então, a gente também fazia esse trabalho e aí um belo dia, né, a gente recebe uma ligação lá, né, de uma solicitação de uma reunião, de uma digital influencer que queria encontrar a gente, né, para um bate-papo. E aí a gente foi lá e conheceu a Thay, né? A gente... Foi na época, na verdade, que algumas pessoas provavelmente conhecem a história, né? Mas muitas pessoas não acompanharam ela na época que ela estava no Snapchat, né? Sim. Não acompanhavam, que eu falo, as postagens diárias, né? Sim. E isso é real, porque quando a Tainara já foi para outras plataformas, que ela estourou, que eu comentei, não, ela começou no Snapchat, as pessoas de fato não se lembravam, achavam que ela já tinha estourado em outras redes sociais. Sim, né? sim. Aí vocês começaram a administrar essa parte de marketing da carreira dela. Então, os anunciantes que queriam entrar em contato, fazer da imagem dela um produto associado às suas um impulsionador em relação aos seus produtos, tinha que ir até vocês para poder montar uma estratégia de marketing utilizando a imagem dela, correto? Exatamente. E como é que era o teu trabalho já nesses bastidores, assim? Pois a gente começou com ela, cara, na verdade, né, a gente até brinca que nessa época não existia esse mercado de digital influencer, né, era tudo mato. Nem esse termo digital influencer existia, né, ainda, né, as pessoas chamavam ela de blogueira, né, uma blogueira, Tainara Ogê e tal, e ela, pô, gente, mas eu não tenho um blog, né, e aí a gente até pensou em alguns nomes, né, como criador de conteúdo, era uma das opções que a gente tinha... pensado, né, em se referir a ela, né? Uhum. Mas aí o mercado acabou adotando digital influencer e aí a gente adotou também, apesar de eu não concordar tanto assim com esse termo, porque, né, é como se se o propósito dela fosse influenciar, né? E na verdade é uma consequência. Isso foi um termo criado pelas agências, né? Porque as agências consideram eles digitais influencers, né? Como antes tinham os formadores de opinião. Na verdade, o marketing de influência, ele já existe desde os Estados Unidos, que era trabalhado, assim, tem filmes contando essas histórias, inclusive. Sim. Eu não vou me lembrar o nome desse filme, mas tem um em específico que eu lembro, que as grandes empresas, para poder influenciar pessoas a comprarem, eles chegavam a criar famílias fakes nos bairros. Não sei se tu lembra desse filme. Não. O cara é uma empresa grande, né? Uma empresa de marketing grande. Ela cria uma família fake. Então ela pega o cara perfeito, a mulher perfeita, o tipo físico, né? As roupas que vestem, aí pegam Comercial de margarina. Bem isso. Pronto, eles criaram uma família comercial de margarina. E aí eles
colocam essa família dentro de uma casa num bairro classe média, média alta. Sim. E aí tudo que essa família consome, eles começam a chamar os vizinhos. Olha, esse carro que eu comprei. Olha, essa piscina. Olha, não sei o quê. Ah, eu fui numa viagem fulano de tal, tal. Então, toda vez que eles influenciavam algum vizinho com uma viagem, um carro, uma roupa, um produto dentro de casa, é porque tinha uma marca por trás dessa família para que eles influenciassem a vizinhança rica. Sim. Então, já começou o marketing. E isso eu tô falando anos Já 60. Sim, com certeza. É há um, muito é um tempo. filme contando a história dos anos 60. Sim. Então, o marketing de influência, ele na verdade encontrou uma nova estrutura, que são as redes sociais. Sim, exatamente. E aí, quando vocês começaram a trabalhar ou melhor, empresariar, né, Sim. a Tainara OG. Mas nessa época, ela já começou, assim, tinha vários pequenos contratos, mas aí já começou a ter alguns contratos maiores, né? Sim. Me conta um pouco qual foi o grande primeiro contrato de influência, né, de marca que ela teve aqui em São Luís nesse início ainda. Pois é, no início, cara, a gente começou a estruturar ela, né? Quando a gente começou a trabalhar com ela, a gente primeiro fez um trabalho para entender exatamente, né, como é que acontecia ali, né? E ela já tinha alguns, né, já era procurada por algumas marcas, né, algumas lojas da cidade também, né? E ela já estava necessitando, né, de alguém que, além de intermediar esses contratos, né, também prestasse uma assessoria, uma consultoria para ela, né, em relação a outras questões, né, porque, enfim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, Sim. né, visões diferentes, visões profissionais, né, então a gente estruturou ali, né, todo o background dela ali, né, porque ela tinha... Sim. Tinha a irmã, né? Tinha a mãe, tinha outra irmã, o pai, a cadela. Não, mas então... pera. Cachorro, papagaio. Na época a assessoria era só ela ou já entrou todo mundo ao mesmo tempo? Não, era ela, mas todo mundo aparecia nos conteúdos dela. Ah, entendi. Né? Então a nossa atuação foi organizar isso também, né? Porque comercialmente... Criar um roteiro para a história toda, né? Como envolver eles ali, de que forma. Na verdade, a gente não criava necessariamente roteiros, porque a Tainara realmente é muito criativa. Sim. Né? Ela mesma... Todo o conteúdo é gerado por ela. O conteúdo era 100% gerado por ela. Claro que às vezes a gente organizava ali, dava umas ideias, né? De como incluir, né? Uma coisa ou outra ali no contexto dela. Sim. Né? Mas o conteúdo todo... Era criado por ela, né? E aí a gente organizou isso e depois começou a pensar em como a gente poderia vender isso, né? Para os outros. E pensou em formatos de negócios, né? Que não existiam, né? E aí a gente começou a estruturar, né? Com as coisas que vinham aparecendo. E aí quando chegou Lollapalooza, né? A gente tava naquela expectativa, querendo ir porque... Na época a Tainara estava crescendo muito, né? Tinha muita gente famosa que descobria ela, né? Bruna Marquezine, né? Hugo Gloss, né? Fernanda Souza e vários globais, cantores, né? Que mencionavam ela, marcavam ela, gente, tá na hora G, e aí ficava aquela pendência, né? De conhecer pessoalmente essas pessoas, né? Então, cara, a gente precisa ir para São Paulo, né, para conhecer essa galera e óbvio que se for com alguém bancando, melhor, né? Sim. Então a gente até já estava meio que planejando ir por conta própria, se fosse o caso, né? Mas surgiu a oportunidade da gente ir pro Lollapalooza pela Trident. Sim. Né? E aí a gente negociou de um jeito que, cara, a gente precisa fechar isso aqui, não vamos correr o risco de perder esse contrato, né? Porque era muito bom, a gente ia estar num evento que estava todo mundo falando sobre isso, né? Aquele público falando sobre isso, Lollapalooza, né? E aí foi bem legal, mas cara. Nessa época que vocês conseguiram fechar essa parceria, foi voltada para uma presença VIP ou ela tinha uma atuação na época no evento? Pois era uma presença VIP lá na instalação deles, né? Porque a gente nem dá para chamar de stand, realmente são instalações super... né, bonitas, modernas, com várias interações lá, né, vários pavimentos, né, e lá era uma presença, tinha alguns posts que tinham que fazer, mas nada muito amarrado. Sim, né? Entendi. E aí a gente foi muito legal, cara, porque a gente chegou lá, né, a gente já conheceu
várias pessoas, né, que a gente... Teve um engajamento com alguns famosos. Isso, exatamente. Né? Então tinha alguns, tipo Celso Portiolli, tinha Bel Pesce, né? Eram alguns que já estavam, né, engatilhados ali pra gente conhecer, né, outros digitais influencers. E aí a gente foi pro Lollapalooza, foi muito legal, né? A gente conseguiu pensar em estratégias lá na hora muito legais também, de engajamento com o público. Sim. Né? Por exemplo, a gente estava lá, era bem bacana, porque a gente estava na instalação deles, né? Tinha alguns pavimentos embaixo. No de cima, no mais alto, era onde era a área VIP ali, onde tinha os famosos e tal, né? E no teto, como se fosse no teto, né? No rooftop da instalação, tinha uma escada e um tobogã que passava, era um tobogã transparente que ia passando pelos pisos, pelos pavimentos, né? Então a gente via as pessoas passando, né, rapidamente no tobogã, né, do nosso lado. E as pessoas passavam lá acenando para a Tainara, né, para dar um jeito de olhar a Tainara mais de perto, né? As pessoas ficavam lá embaixo, né, acenando para a Tainara às vezes descia, falava com as pessoas, depois subia, aí chegava mais gente, ela descia, né? E aí subia de novo, Tainara, vamos esperar, vamos fazer aqui uns stories mostrando bem onde é, porque era o primeiro dia, né? As pessoas ainda não sabiam exatamente onde era aquela instalação ali da Trident, né? Então vamos fazer uns stories para situar as pessoas e vamos deixar acumular as pessoas aqui, né? A gente combinou isso. E aí foi acumulando gente ali, ela aparecia, dava um tchauzinho, pedia para esperar, né? E aí foi acumulando até a hora que, beleza, Tainara, então agora vamos descer. E aí a gente sinalizou pra galera que a gente ia lá pra entrada do stand, né? Aí foi um monte de gente. Nossa, é uma ação, vocês fizeram uma ação também pra ela, de fato, se tornar mais conhecida, né? Exato. Ela tava dentro de um outro job, mas... Mas digital influencer é isso, cara. A gente pegou um monte de Trident, tá presente. A gente pegou um monte de Trident, deu pra ela, começou a jogar Trident pra galera e tal. Foi massa demais. Tirou um monte de foto com a galera, ficou uma fila imensa na frente do stand. Então foi bem bacana, né? A galera da Trident realmente ficou... Pô, ela realmente tem um poder de mobilização muito grande. Né? E enquanto outros estavam só fazendo presença VIP, fazia o básico e ia curtir o festival, né? A gente tava ali querendo honrar, né, cara? Querendo abraçar a oportunidade. E aí foi bem legal, cara. Foi bem legal. E me conta como é que foi essa história da foto da Shakira, cara. Cara, isso aí... inclusive a própria Tainara tava comentando nos stories esses dias, né? A gente ia para vários lugares, né? Várias agendas e dentre elas teve esse lançamento de um perfume da Shakira aqui no Brasil. Sim. Né? E aí foi num hotel lá em São Paulo, Riad, né? Que é um hotel super chique e tal. E era na cobertura do hotel, né? Assim, num quarto que era um dos maiores do hotel e tudo, né? Que eles tiraram tudo para fazer realmente uma recepção ali super exclusiva, né? Tinha pouquíssima gente, eram poucos lugares mesmo lá, né? E aí a gente foi tudo, chegando lá, Shakira, né, cara? Pô, Shakira ali na sua frente, que você vê tanto ali, né, pô? E, sim. Desde sempre, né, cara? Copa de 2010, que foi aquele estouro também, né? Da música da Shakira, Waka Waka, né? Sim. E aí, enfim, passa um filme na sua cabeça. Ainda não estava estourada as dancinhas. Tu fez alguma dancinha com a Shakira? Não. Não? Nenhuma? Não. Ah, não tinha as dancinhas ainda do TikTok. Não tinha TikTok ainda na época. E aí, cara, muito legal, porque a Shakira falando português, cara, na sua frente ali, um português fluente. Sério? Né? Inclusive, muito bacana. E aí foi encerrando o evento, né? A produtora chegou pra gente e falou, olha, a Shakira vai tirar 5 fotos aqui. A gente tem que se dividir em 5 grupos. Quem vai ficar, né? Porque Sim. outros já tinham sido despachados, né? E aí, beleza, eram umas 20 pessoas ali, né? Pra tirar 5 fotos. Então, foi se juntando em grupos, né? Pessoas que não se conheciam. Sim. Né? E aí, o nosso grupo, coincidentemente, assim... Querendo ou não, ficou só 3. Eu, Tainara e a irmã dela, Ludmilla. E aí a gente conseguiu já ficar um grupo menor e só nós, né, conhecidos. Porque os outros estavam com pessoas que nem conheciam, né? O Hugo Gloss, inclusive,
né, fofoca aí, o momento fofoca, ficou meio bolado porque, né, queria tirar uma foto legal com a Shakira e nem do lado dela ele conseguiu ficar na foto, né? Ele ficou com pessoas desconhecidas e aí, pô, vou postar a foto no meu feed com um monte de gente que não sei nem quem é, né? E nem todo lado dela, então... E aí, beleza. Aí a gente ficou lá numa sala esperando a nossa vez de tirar foto com ela, né? E a foto era tirada pelo fotógrafo deles, depois eles mandam pra gente, a gente não podia nem entrar com o celular. Entendi. Né? Aí, beleza. Aí chegou a nossa vez, ela chamou a Shakira, apareceu. Né? Cada um ficou num cômodo. Cada equipe ficou num cômodo esperando a Shakira chegar para tirar a foto. Aí a gente... Quando chegou a nossa vez, vamos, né? Aí lá fui eu indo. Quando eu cheguei no meio do caminho, opa... Não, cara, eu tô trabalhando, pô. Não é pra aparecer nessa foto, né, cara? Essa foto é pra tirar a Tainara e a Ludmilla. E eu, né? Aí do meio do caminho eu voltei, né? Aí ela, você não vem? A Shakira, não, tá. Ah, tudo bem. Aí o fotógrafo tirou a foto e tal, legal e tudo. Aí elas saíram, aí quando elas saíram, a Shakira, vem tirar a foto. Eu, não, obrigado. Ela, não, pode vir. Aí eu fui. E conseguiu uma foto aí com ela. tirei a foto com a Shakira, né? E aí fui o único, na verdade, que conseguiu tirar essa foto com a Shakira sozinho, né? Sim. E aí foi até engraçado, que esses dias a Tainara tava com a Marcela Simplício, né? Conversando sobre esse fato, e Marcela Simplício puta, porra, como é que tu leva a Lui pra agenda com a Shakira e não me leva? Eu queria ter uma foto com a Shakira. E Marcela, ela fazia parte da equipe desde essa época da Bellini? Fazia, né? Pois é, ela fazia parte como assessora mesmo, né? E aí depois ela passou a incorporar a equipe como também alguém que acompanhava a Tainara, né? Nessas agendas. Pô, legal, cara. Porque assim, esses bastidores, né? Do trabalho que é feito para uma figura pública como a Tainara, de fato, muitas pessoas não conhecem, nem têm ideia das estratégias que são criadas para você poder associar a imagem dela a outras marcas. Mas os bastidores também se divertem, né? Se diverte, cara. Se diverte. Era muito trabalho nessa época, né, Betinho? Porque era, como eu falei, era tudo novo, né? Então, às vezes, chegava uma estratégia, mesmo sendo uma grande marca, né? Como Vivo, né? Que a gente já trabalhou, Vivo, Magazine Luiza, Apple, né? Enfim, Niele, são grandíssimas marcas, né? Mas mesmo assim, como o mercado era muito pequeno, né? A gente recebia às vezes algo que não estava muito compatível ali, a gente via que não ia fluir tão bem de acordo com a personalidade da Tainara, né? E como a gente era especialista em Tainara, né? E conhecia o mercado como um todo, a gente muitas vezes buscava entender o que aquele cliente queria, o objetivo dele, né? E ajustava essa estratégia para atender esses objetivos. Porque assim, a equipe de um digital influencer, ele é constituído por quem? Assim que eu falo, quem viaja de fato com a digital influencer. É o empresário, obviamente, né? Existe um administrador das redes sociais da digital influencer junto com ela, que viaja com ela, ou ela que administra a questão das postagens, o copyright e tal, ou tem uma pessoa específica, um assessor específico que viaja com essa digital também, para poder cuidar dessa parte. Como é que constitui a equipe de um digital influencer hoje? Cada um trabalha de uma forma, né? Mas geralmente eles gostam de eles mesmos ficarem responsáveis, né? Pela criação do conteúdo. Né? E legendas também, né? Muitas vezes você faz alguma coisa, mas manda sempre para que eles validem, né? Façam os ajustes. A gente precisa validar também com as marcas. Né? Então é algo... É um negócio, né? Exato. Né? Então, assim, tem essa equipe, mas a parte de criação mesmo, né? É com a digital influencer, né? Geralmente. Né? E aí, assim, nas viagens depende muito da agenda, né? Mas geralmente vai uma pessoa mesmo ou duas, né? Geralmente com esse caráter também, né? De assessoramento, de empresariamento, né? Para organizar as coisas lá, para lidar com o cliente lá, para, enfim, organizar as gravações, o que for, né? Fazer esse network, né? E justamente traçar estratégias ali juntos também, né? Adaptações de estratégias que possam vir a surgir. Quando a gente olha o digital influencer,
diariamente ali naquelas redes sociais. Eu vou dar um exemplo aqui da Virgínia, né? Que é uma pessoa que tem uma presença muito forte, né? Ela não se poupa em dizer o quanto aquilo ali é um trabalho, é um negócio. E de fato, ela até já foi personagem de várias matérias mostrando esse trabalho diário que ela tem que postar desde quando ela acorda até quando ela dorme. E que, de fato, isso que faz com que ela ganhe dinheiro. Né? Por exemplo, a gente fecha com diversas marcas, diversas ações ao mesmo tempo. Né? Então você tem que criar um escopo de trabalho. Hoje, o que é que eu tenho para hoje? De manhã tem tal coisa, de tarde tem tal coisa, à noite tem isso. Então a gente organizava cada conteúdo, muitas vezes já deixava pronto o conteúdo, quando é uma foto, Sim. Né? Quando é algo assim, né? Quando é algo que dava para gravar antes, a gente tentava gravar antes, né? Tem marcas que pedem para mandar antes, mesmo que seja um story, mandar o story antes. Para não postar, né? Antes de postar, isso. Entendi. Né? Então, assim, a gente tinha todo esse trabalho também de montar o organograma ali do... O organograma não, a tabela ali, o calendário, na verdade. O calendário de publicações ali daquela semana, daquela quinzena, né? E aí tem esse trabalho que com certeza tem que existir, né? Até formas também de contextualizar aquele produto dentro do dia a dia. Né? Porque, assim, com a Tainara, a gente sempre teve a preocupação de não fazer trabalhos com marcas ou produtos que ela não concordasse. Sim. Então a gente nunca fez nada que, eu não gosto disso aqui, eu vou fazer mesmo assim. Não, com ela não acontecia isso. Teve uma época, né, principalmente no início, a Tainara tinha muito público adolescente ali daquela fase infantil passando para a adolescência. Sim. Né? Então, a gente não fazia trabalhos com bebidas alcoólicas, por exemplo. Sim. Né? Por mais que a Tainara já bebesse e tal, né? Sim. Mas a gente evitava esse tipo de coisa porque não era ela poderia até beber, mas não era algo assim. Não fazia parte do business estar divulgando. E nem do estilo de vida dela. Não é que ela não bebesse. Entendi. Ela bebia moderadamente aqui e ali. Então, assim, não era aquela coisa que a gente precisava esconder. Não, cara, isso aqui deixa ali. Né? E a gente não trabalhava. Assim como esse exemplo do teste de gravidez. Né? Sim. E aí, assim, quando a gente fala dessa organização, né, principalmente dessas outras pessoas que apareciam nos stories dela, também era para isso, né? Porque, por exemplo, Tainara estava namorando, mas a gente conseguia pegar uma campanha do Tinder, por exemplo, no carnaval. Sim. Por quê? Porque a gente conseguia fazer, a gente incluía algo com a irmã dela, que era solteira, né? Sim. Ou com uma amiga, né? Então chegava a caldo quinó, por exemplo. Cria um contexto, né? A gente podia fazer com a mãe dela, por exemplo. Um caldo quinó. A Tainara não cozinha, mas ela tem uma mãe que cozinha. E ela não cozinha mesmo. Eu vi o programa do Globo. Pois é. Você assistiu? Eu não assisti todo, mas eu vi o comecinho, não vi o resultado. A Tainara era uma ótima digital influencer. Tainara, desculpa, mas é porque eu vi o programa de você cozinhando com a sua mãe e não rolou. Pois é, mas essa diversidade, né, serve para isso. Essa diversificação. Então, chegava, ela já era formada, mas tinha muita gente, muita faculdade, por causa do público dela, tinha muita gente nessa faixa de entrar na faculdade. Então, muitas faculdades entravam em contato para a gente fazer uma ação, a gente fazia em parceria com a Ludmilla, que era outra irmã que estava, né, nessa idade de faculdade, tudo, né? E aí até Pet, a gente tinha a Jade, né? Depois a Lua. Então, assim, essa organização aí permitiu, né, com que desse para pegar vários tipos de trabalho, de vários segmentos, vários nichos diferentes, né, e manter a coerência, entendeu? Sim. Manter a coerência. E esse é um dos segredos da coisa, né, para a coisa dar certo. Fazer coisas contextualizadas, coerentes com o seu posicionamento, coerentes com o seu público. Não, mas faz muito sentido, cara. O digital influencer se perder no caminho é muito fácil. Muito fácil, cara. Muito fácil. Muito fácil. Porque a ascensão, né, o crescimento, ele é muito difícil. Dá trabalho, enfim, você tá se tornando referência. E sobe a cabeça também, né, cara? A Tainara nunca subiu a cabeça, cara. Ela sempre realmente manteve o foco ali, manteve a humildade. Né? Ela entender que é um trabalho, né? Entender que é um trabalho, levava
tudo com muito profissionalismo, né? Então, assim, muitos trabalhos, cara, também além de tudo, além da enorme audiência que ela tinha e o engajamento também, né? Sim. Que era um dos principais, o engajamento dela era enorme. Às vezes tinha digitais influencers com 3 vezes mais seguidores, 4 vezes mais seguidores e metade do engajamento, cara. Entendi. Porque, de fato, ela conseguiu criar uma conexão com as pessoas muito forte. Né? A simplicidade também de passar simplicidade, determinado assunto. A verdade dela, pô, ela surgiu no momento, né, que a verdade estava vindo à tona, né? A verdade começou a ser tendência, né, no mundo digital. Sim. E a Tainara, ela não era padrão, assim, no sentido de... Ela era nordestina, cheia de gíria, né? Ela não mostrava só o lado bonito do dia a dia dela, né? Ela mostrava um monte de coisa, né? Mostrava a irmã atrasada, indo pro colégio, né? E todo mundo acompanhava. Meu Deus, será que a Luz conseguiu chegar no colégio a tempo? Será que não? Né? Ela fazia umas brincadeiras com a cachorra, que era a Jade Sinistra, que tinha umas coisas estranhas, ficava olhando pra parede, ficava 10 minutos olhando pra parede, a cachorra, e ela fazia tudo vira conteúdo, né? Tudo vira conteúdo, cara. Né? Então ela era muito autêntica, muito verdadeira, né? As pessoas se identificavam muito por conta disso, né? E principalmente ela criava, parece ser básico, né? Mas hoje em dia muito digital influencer ainda não entendeu que o seu conteúdo ele precisa reter a atenção da pessoa, né? Ele precisa criar histórias. O algoritmo tem que entender por que eles estão ali parados vendo um vídeo. Exato, tem que ter um começo, meio e fim. Sim. Porque é tipo uma novela, cara. Você termina um capítulo da novela querendo saber o que vai já esperando o próximo, porque, cara, o que vai acontecer amanhã? E era assim com ela. É o desenrolar da narrativa, né? Pois é, ela criava... eu não posso deixar de assistir o próximo, porque esse me deixou curioso. Pois é, o que vai acontecer amanhã, né? Então, às vezes, era um dia que Tainara ia para um evento, no outro dia, ela, meu Deus, gente, não sei que roupa eu vestir, né? E aí, e é o que muita gente faz, né? Cara, eu vou para uma festa, que roupa eu visto? Gente, aí manda foto no grupo das amigas, perguntando, a Tainara fazia isso, né? Então, as pessoas se viam na insegurança dela. Entendeu? Ao invés de esconder... Na verdade, elas se encontravam Exatamente. no dia a dia dela, né? Exato. Era fácil de se identificar e de se espelhar naquele dia a dia ali. Né? Ela já conseguia transformar aquilo em conteúdo. Imagina tendo uma rotina, né, mais agitada, e mais novidades acontecendo. E então, no começo, muita gente perguntava, e aí, Lu, o que tu acha? Será que ela vai continuar ou é uma onda que daqui a 6 meses ninguém vai mais lembrar dela? Tá aí. Eu sempre tive a convicção, cara, de que ela ia realmente ter uma longevidade muito grande, porque eu percebi a autenticidade nela, né? E eu percebia que a tendência do mercado de comunicação era verdade. As marcas queriam segmentar a comunicação. Elas não queriam mais... te contratar, tu com teu sotaque William Bonner, né? Que é um sotaque neutro. Sim. Entendeu? Não, ela queria, cara, eu quero alguém nordestino, eu quero alguém que fale gíria, eu quero alguém que se comunique especificamente com aquele público, que aquele público se identifica. Eu não quero botar um sulista para falar com um nordestino. Sim. Mas, Lui, aí passou, assim, teve toda essa experiência, né? Nos bastidores aí da Tainara. E aí, cara... separa tudo e resolve montar um bar. Montei um bar. Você foi empreender no bar que é o Itza. Eu acho que muita gente vai lembrar e vai lembrar do Itza. E aí você vira empresário de um bar. Cara, o que foi essa virada de chave, assim? Pois é, cara, eu sempre quis empreender, né? Sempre quis ter o meu negócio, assim, porque a gente fica pensando, né? Pô, já ajudei tantos negócios aí, né? Tá na hora de eu... Vou virar empreendedor. Exatamente. Você foi no Sebrae antes, fazer um plano de negócio? Fez o plano de negócio direitinho? Fiz plano de negócio, conheci grandes amigos lá no Sebrae, inclusive. Né? Como eu já tinha trabalhado com o Sebrae em 2 oportunidades, né? Eu já sabia, não é possível que... Vou fazer da maneira correta. Vou fazer da maneira correta, né? Fiz tudo certinho. Né? E aí abri o bar, que era uma coisa que unia várias coisas que eu gostava, né? Música... amigos ali, né? Gostava, já trabalhei também em outras épocas com produção cultural, então juntava tudo isso também, né? E eu queria estar ali naquela movimentação que era uma coisa que eu gostava,
né? O Itza, ele oferecia música ao vivo ou era você que colocava os vinis lá, os vinis? Cara, pois é, eu curto muito vinil também, né? Lá tinha música ao vivo, tinha banda, tinha DJ e tinha também um dia dedicado ao vinil, né? Que era o Quinta na Agulha. Sim. Sempre juntava uma galera lá que curte vinil, deixava já tudo pronto lá, as picapes. E existia um estilo musical definido, não? Cara, não tinha assim. Era mais eclético mesmo? Era eclético, assim. A gente ficava ali no rock, no pop, num Brasilidades ali, né? Alguma coisa também, um pouco de eletrônico, assim, né? Um eletrônico mais orgânico, sem ser esse eletrônico de rave e tal. Era algo mais tranquilo. E era mais ou menos por aí, né? E aí a pergunta que não quer calar, achou fácil empreender? Cara, a gente... Suspira aí. Tem que dar até uma pausa, assim, né? Uma pausa dramática. Cara, eu vou reformular a pergunta. É fácil empreender em São Luís do Maranhão? Cara, é bem difícil, viu, cara? Ainda mais no entretenimento? Pois é, e eu não me contentava, cara, em fazer o que todo mundo fazia. Né? Na frente do Eitza, por exemplo, tinha uma praça. Sim. Né? E aí eu quero fazer alguma coisa nessa praça, porque também, às vezes, minha ideia não cabia dentro do bar, né? Sim. E aí eu vou fazer aqui uns eventos, quando tiver coisa maior, eu vou fazer na praça. Uhum. Né? Então, por várias vezes, eu coloquei palco na praça, né? Chamei banda e tal, botei toda a estrutura lá, fechava patrocínio com cervejaria, conseguia outros apoios, porque essa minha experiência também, né, de planejamento estratégico, né, de traçar estratégias, né, para divulgações e tal, eu também resolvi fazer para mim, né, e deu certo, né, conseguia grandes patrocínios, né, fazia eventos lá e, por exemplo, teve um St. Patrick's Day que a gente fez lá. Sim. Né? Não, minto, Oktoberfest. A gente fez também o St. Patrick's, mas teve o Oktoberfest, né? Que a gente fez lá, outubro, assim, sempre a gente pensava, pô, o que dá pra fazer de diferente pra dar aquela movimentada, pra não ser só, né, aquele dia a dia do bar, mais um dia no bar. Sim. Né? E aí, cara, nessa Oktoberfest, por exemplo, eu até comprei aquelas tulipas de chopp de metro. Sim. Né? Que o pessoal usa lá nos torneios de chopp. Lá em Blumenau, né? Na Alemanha também. Eu importei de lá. Importei não. Trouxe lá de Blumenau, porque não tinha em outro lugar. Sim. Né? Caro pra caramba um vidro, né? Sim. Pra trazer um vidro grande de 1 metro. E na verdade eram 3, né? Que eu comprei. E aí trazia roupa de Oktoberfest, fazia toda uma cenografia lá, né? Fazia, enfim... montava realmente um dia especial, produzia, né? Algo realmente bem diferente. E isso dava muito trabalho, né, cara? Porque, pô, imagina, eu tenho que trazer uma tulipa lá de Blumenau, né? Eu pensei até numa gaita de folha uma época, né? Que é aquelas bem características, né, da época. E aí, pô, infelizmente não consegui, né? Sim. Até achei uma da banda da Polícia Militar, cara, só que tava furada, então não tava rolando, mas eu sempre quis, assim, realmente proporcionar, né, experiências para as pessoas, né? Teve época que eu chamava tatuador e aí o bar tava rolando tatu lá. A galera fazendo, né? Lá. E grátis, né? Eu fechava com o tatuador. E aí, pô, 5 tatus aqui e tal, negociava e tudo, e aí fazia um sorteio entre as mesas que queriam participar, tem que ser aqui no bar. Saiu muitas tatuagens lá? Saiu muita, cara. Sério? Nossa, tatuador, teve um que inventou de continuar, não, bota mais 5 aí. Aí meu amigo ficou lá até altas horas tatuando. Essa aqui, por exemplo, foi uma que eu fiz lá. Essa aqui mesmo foi... Mas o tatuador no dia ele tava bebendo ou ele só tava fazendo tatuagem? Cara, tava bebendo também. A tatuagem saiu direitinho? Saiu direitinho. Nossa, aí já pensando como empreendedor, né? O processo vem. Cara, depois dessa experiência como empreendedor, você também... Aí veio a pandemia, né? Obviamente, que você falou. E aí você resolveu empreender também num caminho que não era tão novo, mas já unindo toda a tua experiência, que já tinha trabalhado dentro de agência, né? Aí você fundou a Verve.
Verve. Eu sempre pronunciei errado. Não, mas pode ser também. Agência de lançamento de infoprodutos. E consultoria de clientes de marketing e redes sociais, né? A gente já tem alguns projetos aí bem engatilhados, bem adiantados mesmo. E um deles que está agora prestes a ser lançado, né? Que é um curso voltado para captação de recursos para ONGs, né? Que a gente vai lançar agora. Né? Tem um especialista que é o Rodrigo, lá de São Paulo, muito experiente com isso. É focado para ONGs. É um dos maiores nomes, né, nesse segmento, referência nacional mesmo. E aí a gente vai lançar agora em breve o primeiro curso e já tem 2 outros aí engatilhados. Pô, legal. E essa história do infoproduto, ela tá crescendo cada vez mais, né? Vocês estão trabalhando no nicho interessante, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de cursos voltados para ONGs, né? E hoje tudo é nicho. Sim, a verdade é essa, Betinho, né? A gente, muitas vezes as pessoas, cara, e curso, será que não vai chegar um momento que vai saturar esse mercado? Hoje em dia tem muita gente... Pois é, tem muita gente vendendo curso, mas é isso, cara. Sempre as pessoas vão precisar aprender alguma coisa, né? Sempre. E os cursos que são oferecidos, geralmente, nesse caso, né, nesse modelo de negócio, não são cursos abrangentes, eles são cursos bem específicos. Sim. Né? Então, esse de captação de recursos, por exemplo, a gente não vai ensinar, né, o especialista não vai ensinar apenas os alunos a captarem recursos, como é que capta recursos, né? Sim. Ele vai ensinar os alunos a serem um profissional, a se tornarem um grande profissional de captador de recursos, em captação de recursos. Né? Então, tem a parte também profissional de carreira. Né? Como é que eu começo? Como é que eu consigo meus primeiros trabalhos? Né? Como é que eu faço network? Como é que eu consigo... Então, tem coisas acessórias que não são da atividade principal, são de carreira. Sim. Né? Porque uma coisa é você saber, né, a expertise necessária para executar aquela tarefa, mas como eu me relaciono com aquele mercado, como eu consigo me destacar naquele mercado, como eu consigo cobrar mais, como eu faço um contrato, como tem muitas coisas, né, que envolvem a atividade que muitas vezes ninguém ensina. Sim. Né? Ele te ensina, cara, tá aqui, é assim que se edita vídeo, Betinho, ó, tu é editor e é isso. Mas como é que eu consigo cliente? Sim. Quanto eu cobro? Como eu faço para isso, para aquilo? Tem muita coisa, uma né? Consultoria, na verdade, pro todo, né? Exato. Então, então dali do primeiro trabalho até, cara, já cheguei no patamar e tal, e como é que eu cresço dali, né? Então tem mentorias também, é uma coisa bem completa e ajuda o profissional a chegar do começo até o objetivo maior ali da carreira, né, que é ter sucesso naquela carreira. E a gente realmente foca em coisas palpáveis que dão resultado, né, porque também um dos fatores mais importantes, né, desse modelo de negócio são outras pessoas que tiveram resultado com aquele teu método. Sim. Né? Então as provas são importantes, né, outras pessoas que também conseguiram, né, e isso vai fazendo aquela própria pessoa que conseguiu evoluir na esteira de produtos, né, que a gente chama. Sim. Ele chega até um nível, depois ele já precisa de outra coisa. E aí a gente também tem um produto para esse outro nível que ele chega. Então, é um aprendizado contínuo, né? Claro. Sim. Que tem um fim. Sim. Né? Mas a gente acompanha tudo e é realmente focado no resultado, cara. Vários modelos de empresas digitais que existem, procurando algumas matérias sobre as novas imobiliárias. Imobiliária, por exemplo, não tem mais local físico, assim, são poucas as que tem, a maioria é startup, e elas funcionam de fato no aplicativo, ou então no site, ou então, tipo, uma página de Instagram. Uma vez eu entrei em contato com uma pessoa interessada no imóvel, aí ela falou, olha, a gente vai se encontrar na frente da casa, tal, toda hora. Aí eu falei, você pode me dar seu cartãozinho com seu endereço e tal, para depois eu fazer uma visita na imobiliária? Porque eu queria ter garantias do local. Aí ela falou assim, não, já funciona há 5 anos só no Instagram. Mas como assim? Você tem CNPJ, você está aberta? Ela, mas a minha empresa é o Instagram. Né? Você precisa ter uma forma de captar clientes, que o Instagram é muito bom também para isso, né? As redes sociais. Você encontra com o cliente no imóvel, né? Porque o imóvel, né, é o local que você quer ver, e na hora de fechar o contrato, você pode ter um escritório, talvez,
né? Se for o caso. Ou agora, meu amigo, coworking. Ou coworking, ou leia aí, né? Digital, contrato digital, vou te mandar o contrato, assina e me manda de volta. Mas é bem isso, é uma atualização de pensamento com relação à empresa, mercado e como tudo funciona. Imagina também os custos, né? De uma empresa que, pô, não precisa mais pagar aluguel, né? E todos os encargos, custos alvarás, enfim. Não, tudo isso daí. A gente tá virando a chave com essa questão de criar produtos digitais, né? E de criar uma empresa digital. Né? É novo, mas de fato, é novo assim. A gente tá no Maranhão. E isso não é desqualificando o Maranhão. É porque empresas digitais, como chegam mais rápido, né, essa informação nos polos Rio, São Paulo, então, claro que vai ter muito mais empresas digitais lá. Mas aqui, de fato, já é uma realidade. Tanto que vocês estão criando um infoproduto de uma empresa que é digital, né? E estão criando um produto para... como é que é o novo termo? Escalonamento. Sim. Né? Que ela pode ser escalonável. Né? Pode virar um produto que, de fato, vocês vão vender ele ali, trabalhar toda essa venda, pós-venda, criar a esteira de produto... E, enfim, é o ativo da empresa. Exatamente. E você tem que adequar, né, Betinho, o seu momento, o momento do mercado ao seu modelo de negócio. Sim. Né? No caso de uma imobiliária, né, ela pode ter um Instagram dela, ela pode captar os clientes pelas redes sociais, por exemplo. Sim. Né? Mas seria importante ela ter um banco próprio desses dados, para armazenar esses dados, esses contatos. O seu próprio site, né? Um site, né? um programa de CRM para gerenciar esses contatos, porque essa pergunta que tu fez para ela, né? E se o Instagram acabar, e que pode acabar, assim como o Facebook, não é que está acabando, mas... Né, ele está muito mais voltado para um público hoje, e outro público ele realmente não tem mais quase nenhuma audiência, né? Então, isso pode acontecer, cara. As redes sociais acabarem e como é que fica o teu network? Né? Você não pode construir, né, como se diz, construir uma casa no terreno dos outros. Sim. Né? Você tem que ter o seu terreno, né? Tem que ir aproveitando as oportunidades, as redes, né, as formas de contato que existem, mas você tem que ter o seu ali, né? E nesse modelo de negócio de lançamentos também, a gente faz muito isso, né? Porque a gente... imagina, a gente investe em tráfego para atingir o Betinho, né? Para que ele saiba que a gente existe. Aí o Betinho, beleza, achei legal e tal, né? Mas se tu não deixar um contato comigo para encher algum cadastro, alguma coisa, como é que eu vou te atingir de novo? Só pagando de novo, né? Se eu te oferecer um benefício em troca de um breve cadastro teu, eu vou ter o teu cadastro e eu vou poder entrar em contato contigo várias vezes sem precisar gastar com isso. Sim. E já tendo alguns insights sobre ti, já tendo algumas informações sobre ti, né? Que é a nova moeda, né? Dados, né? Exato. E a nova moeda é a segmentação, junto com os dados, né? Segmentação dos dados, né? Porque o que acontece? Um exemplo que eu acho interessante, pegando, por exemplo, o bar, né? Um bar. A gente imagina que tu quer convidar teus amigos para ir para um bar, né? Só que cada amigo é diferente do outro, um do outro, né? Cada um tem algo que é mais sensível ao teu convite, né? Então imagina, tu vai chamar um amigo teu, um dos amigos, cara, vamos lá no Eita, você vai ter uma cerveja trincando lá, cara, e num preço massa. Aí o cara, opa, vamos nessa, adoro cerveja. Aí tem outra pessoa que adora música. Aí tu vai falar, cara, tem uma banda massa lá hoje, cara, banda tal, e porra, do jeito que tu gosta, tá? A pessoa, porra, legal. A isca já muda, né? Pois é. Aí tem outra que adora hambúrguer. Lá no Eitza, cara, tem o melhor hambúrguer da cidade, cara. Vamos lá, vamos nessa. Saca? E já tem outro que, lá tem uns drinks maravilhosos, cara. Vamos lá. Então, assim, é o mesmo lugar, como se fosse o mesmo produto. Sim. Mas baseado nas diferenças do público, você segmenta. Sim. Né? Então, você tem comunicações diferentes para públicos diferentes. É falar a coisa certa para a pessoa certa. Né? Sim. Então, mesmo que o produto, que o objetivo seja o mesmo, nem sempre o argumento é o mesmo. E aí a gente já entra também numa outra questão, que a gente já pode até fazer essa transição para esse assunto, que é o teu conhecimento. Assim, hoje o Lui, ele trabalha na Assembleia Legislativa, né, aqui do Maranhão. Ele trabalha, posso dizer, administrando as redes sociais da Assembleia? Pode ser. Né? Administrando as redes sociais da Assembleia.
E por isso, obviamente, o Lui ele tem um conhecimento vasto do comportamento das redes sociais com relação ao algoritmo, né? Sim, sim. Assim, com relação ao algoritmo voltado para as redes sociais e pegando um cliente teu que é uma Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, você tem que comunicar política. Como é que você utiliza esse algoritmo ao teu favor para administrar essas redes sociais? Como é que funciona isso? Bem, Betinho, primeiramente, né, a gente precisa falar o que é o algoritmo. Sim. Né, cara? O algoritmo, ele é uma inteligência artificial que ele coleta dados das redes sociais, né? E ele processa esses dados com diversos objetivos, né? Então, falando do ponto de vista do usuário, né? O algoritmo, ele lê o teu comportamento ali na rede, né? Ele vê as tuas ações, ele vê as pessoas que tu curte, né? Ele vê os temas que tu mais se engaja, ele vê os formatos, né, que tu mais se interessa, e aí ele vai criando uma persona ali de ti, né? Então, cada pessoa... vai me entregando o que eu me interesso. Exatamente. Justamente para quê? Para ele te entregar mais só o que te interessa, o que ele considera, né, que mais te interessa. Né? Porque assim, a gente pensando no Instagram, por exemplo, pegando o Instagram como exemplo, né? Da perspectiva do usuário, ele é uma plataforma de conectar pessoas, né? Para conectar pessoas. Mas vendo da perspectiva do desenvolvedor, né? Do proprietário, do Mark Zuckerberg, no caso, né? Ele vê o Instagram como um negócio, né? E esse negócio, como todos os negócios, tem que ser lucrativo. Sim. Né? E qual é a principal fonte de receita do Instagram hoje? Os anúncios, né? E por que ele é tão atrativo assim pros anunciantes? Por conta da audiência que ele tem, né? Hoje são mais de 1 bilhão de pessoas, né? 1 bilhão de contas ativas do Instagram no mundo todo, né? E essa audiência é o que o Instagram tem de mais precioso, né? Então, o que ele faz? Ele busca aumentar essa audiência e aumentar a retenção dessa audiência, que é fazer as pessoas passarem mais tempo conectadas à plataforma, né? E aí, como é que se faz isso? Como é que aumenta a audiência e como é que faz as pessoas passarem mais tempo consumindo os conteúdos da plataforma? Entregando os conteúdos que tu quer ver. Sim. Então, o aperfeiçoamento do algoritmo vai ser sempre nesse sentido, pensando na experiência do usuário, né? Para entregar justamente o que o usuário mais tem tendência a se identificar e assim ele passar mais tempo na plataforma. Tá. Aquele filme, eu acho que é Redes Sociais ou algum outro nome, não lembro. Ele já abordava essa questão. O algoritmo ele pode ser benéfico para marcas, para empresas, tudo, mas ele também pode atrapalhar, né? E aí, nesse caso, o que tu acha? Ele ajuda ou ele atrapalha? Como funciona assim? Pois é, na perspectiva, cara, de quem é gestor, né? Muitas vezes eu vejo profissionais que trabalham com redes sociais reclamando do algoritmo, né? Pô, o algoritmo mudou, não tá entregando mais nada, né? O que acontece assim, cara, eu sempre acredito que o algoritmo ele quer entregar, né? E ele entrega. Tanto que se tu passar um dia inteiro rolando a tela do teu Instagram, não vai acabar. Sim. Né? Vai continuar entregando. O que muda é a ordem, né, do que ele te entrega, né? E quando ele faz ajustes no algoritmo, às vezes eles mudam alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, antes curtida era mais relevante, hoje é menos. Hoje o Instagram foca em interações, né, em conexões mais fortes, né, do que um mero like ali, né? Mas o que seria conexões mais fortes? Um comentário mais conciso, né? Que não seja só um emoji, né? Ele sabe quando você comenta com emoji, com a palminha. Entendi. E ele sabe quando você faz um comentário, quando tem uma conversa a partir daquele comentário, né? Ele lê aquele comentário como relevante. Compartilhamento também conta, né? Sim. Salvamento, mensagens no inbox, no direct, né? Então, qualquer tipo de conexão, até você visitar o perfil de alguém, né? O Instagram tá percebendo que você tem algum interesse ali naquele perfil daquela pessoa, por mais que você não tenha executado nenhuma ação ali, né? Não tenha clicado em nada, né? Mas o fato de você entrar no perfil, de você pausar um story para ver,
né? De você assistir um Reels várias vezes, né? São ações que também são contabilizadas pelo Instagram. Né? Então, essas conexões mais fortes são... Então, quando isso muda, às vezes você também tem que mudar a sua prática que você estava adotando antes dessa mudança do algoritmo. Né? Então, muitas vezes, as pessoas não sabem exatamente o que mudou, continuam com as mesmas práticas e aí reclamam, né, do algoritmo e tal. Em relação do ponto de vista do usuário, né, eu acho assim, cara, não existe, a meu ver, uma invasão de privacidade, porque você também se predispõe a usar aquela ferramenta. E não é porque eu estou usando que pode tudo, fazer o que quiser com os meus dados. Não, existem leis, né, de proteção de dados. Sim. Né? Mas assim, eu como usuário, né, aí já é uma opinião própria, eu também gosto de que tenha... Eu gosto de ver conteúdos personalizados para mim. Né? Eu prefiro entrar lá e ver coisas que eu gosto, né? Até para você não perder o interesse. Exato. Utilizar a rede social. Exato. Então... Eu prefiro entrar lá e ver coisas que eu gosto do que ver coisas aleatórias. Né? Essa foi a mudança principal do Instagram em 2016. Né? Porque antes era ordem cronológica o feed. Sim. Né? Não sei se tu lembra, mas antes era... de acordo com a postagem do pessoal. Com o horário da postagem. Se tu postou primeiro, tu aparece primeiro, aí vai, né? Entendi. Só que agora, em 2016 mudou, né? Justamente foi a implementação do algoritmo mais, vamos dizer assim, mais contundente, né? Mais relevante, né? Que foi quando eles identificaram isso. Não é porque tu postou antes que eu considero mais relevante, né? Então, eles passaram a classificar a partir dos teus hábitos o que era mais relevante e, a partir disso, ele tornou a ferramenta mais atrativa para ti. Digamos, eu vou vender essa caneca. Se eu colocar essa caneca lá numa postagem, falar o valor dela e criar um action para o cara comprar, o algoritmo vai entender que eu estou querendo ganhar dinheiro também com a postagem. Para ele, é mais interessante fazer isso organicamente ou, de fato, eu pagando é a única maneira de eu ser visto? A pergunta é essa. Hoje em dia, se eu quiser lançar um conteúdo, um produto, alguma coisa... Esse estudo, através dos relatórios que são entregues, funciona ou só pagando que eu vou ter esse resultado? O que tu acha, assim? Como é que o algoritmo interpreta esse tipo de informação? Cara, esses dados, né, esses insights que são fornecidos pelas plataformas, né, eles são muito importantes, cara. Tem muita coisa que, a partir dali, a gente consegue traçar estratégias, né, para cada produto, para cada rede social... Né? Então, por exemplo, no YouTube, você consegue ver ali, na verdade não só no YouTube, né? Em várias redes, você consegue saber onde através de qual aparelho as pessoas estão assistindo aquele vídeo, nosso vídeo aqui, por exemplo. Sim. Né? Quando é um vídeo mais longo, muita gente usa TV, né? Então, por exemplo, às vezes você está numa live aqui, a gente está numa live e aí a gente quer uma interação com a pessoa. Né? E claro, tem muita gente vendo pelo celular, vendo pelo computador, mas cara, se tu tá vendo pela TV, é muito mais difícil tu interagir. Como é que tu vai fazer um comentário na live? Né? Como é que tu vai fazer curtir, se inscreve aí, não sei o quê, né? Tem coisa que, dependendo do tipo de vídeo, dependendo do aparelho que aquele usuário tá assistindo aquele vídeo, tá consumindo aquele conteúdo, a estratégia pode ser diferente. Outra coisa, lá você consegue ver, por exemplo, também... na verdade lá não, mas você tem informações de, por exemplo, se você usa o modo noturno ou se você usa o modo diário, né? Isso sai no relatório? Não, a gente tem como saber, Mas assim, a partir daí, tu vai fazer, se a maioria do teu público usa o modo noturno, ou seja, o fundo preto, será que tu vai fazer uma thumb preta, uma capa preta para o teu vídeo? Será que vai destacar essa capa naquele fundo preto? Né? Será que o limite de caracteres que tem ali, né? Por exemplo, no celular, que é menor, será que o teu título tá adequado, né? Ali, então são vários fatores que influenciam, né? Até na resposta que o teu conteúdo vai ter, por mais que o algoritmo ele te ajude, né? Que é a história que a gente vinha conversando
em off aqui ainda sobre as tags, né? Que são criadas para cada postagem. Que é uma ferramenta a mais para você poder utilizar para fazer com que teu público consiga vir até o teu conteúdo. Ok, aí são estratégias, né? Mas essa questão que é óbvio que a empresa ela quer lucro. Mas essa questão que o Instagram, o YouTube, eles de fato entregam quando é pago. Ela tá indo para uma coisa realmente cada vez mais real. É isso que eu pergunto. Ou a estratégia ainda funciona? Porque assim, é muito difícil hoje em dia você pegar alguém que tenha muitos seguidores. Eu falo isso porque eu já vi e acompanho alguns digitais influencers através de ferramentas que não tenha, por exemplo, seguidores comprados. Que é uma polêmica. Cara, comprar seguidor é você matar a sua rede audiência, social. cara. Você atrair pessoas que não estão interessadas no seu conteúdo. Não vai ter engajamento. Não vai ter engajamento, não vai converter. A única coisa que você pode dizer que tem algo aí é uma autoridade pelo número de seguidores. Pronto. Mas se você quer só um print ali do seu perfil e dizer que tem muito seguidor é uma coisa. Mas se você quer converter, trazer aquilo ali para vendas, né? Converter em vendas ou converter em algum outro resultado, seja lá qual seja ele, não dá para ter seguidor comprado. Quando você fala matar, é praticamente isso, porque você não consegue desfazer a não ser que você deixe de seguir um por um. Sim. Correto? Agora imagina um cara que compra 100 mil seguidores. Olha a confusão tem que remover o seguidor um por um ali. Porque não existe uma ferramenta automática que vai detectar esses comprados. Ou existe? Cara, a gente consegue, através, por exemplo, do Instagram, você consegue saber os perfis que têm menor engajamento com você. Sim. Mas, pô, não sei se chega se dá pra... Se é viável, né? Porque é muito seguidor, cara. Pra você ir removendo um por um ali, atualizar, né? Pra ver sempre quais são os que... E você não sabe exatamente quais compraram. Se você, por exemplo, for um governador e comprar pelo menos do seu estado, se tivesse como saber que aqueles seguidores são do seu estado, né? É menos mal, porque pelo menos é dali, né? Agora se o cara é aqui do Maranhão e a galera de Dubai... É, Dubai, que é o que mais acontece, né, cara? Da China, sei lá de onde, né? Complicado. Então, é assassinar o perfil. É assassinar o perfil, cara. É difícil, viu? Realmente complicado. Mas respondendo tua pergunta sobre o anúncio, né? O orgânico, cara, ele já é um grande indício pro anúncio, né? Para dizer se aquele conteúdo ali você posta no orgânico, dependendo da performance dele, sim, né? É um indício de que ele pode se sair bem no tráfego pago também, né? Isso se na verdade, ele só impulsiona, correto? Você pode definir outros critérios, né? Muitos critérios para impulsionamento. Porque você pode segmentar muito hoje através, né, das redes sociais. Sim. Né? Tem muita segmentação, né? Muito tipo realmente de público que você pode focar quando vai fazer um anúncio desse. Sim. Né? Mas o orgânico, ele sempre dá um bom indício, né? Se aquela sua base refletir o público que você quer atingir também. Porque às vezes você posta alguma coisa, mas não, isso aqui é só para... Eu quero promover só para mulheres de tanta tal idade, porque é algo bem específico. Aí nem sempre o orgânico vai dar um resultado ali tão esperado, porque ali tem muita gente, né? Não só mulheres e tal, se for o caso, né? Por exemplo. Sim, entendi. Mas ele já dá um bom indício, né? De um conteúdo que pode performar bem também no pago, né? E o pago, cara, assim, quem quer ter um alto desempenho precisa investir em tráfego pago, né? Porque o Instagram ele não entrega para tanta gente assim, né? Ele nem... para você conseguir chegar num explorar, né? Que é onde o Instagram recomenda você para outras contas que não te seguem. Não é fácil. Sim. Né? E quando é o conteúdo comercial, por exemplo, que tu falou que tem preço e tudo, sim, provavelmente não é um tipo de conteúdo que as pessoas mais gostam de consumir. Então, também não vai performar muito bem. Provavelmente não vai ter um desempenho muito bom, a não ser que, tem uma página de vendas aqui, focado em vendas. Quem tá aqui gosta de pechincha. Sim. Tu bota uma pechincha, então tá todo mundo ali
naquele mesmo clima ali. Mas geralmente, cara, quando é algo muito focado em venda, assim, diretamente com preço, né? Aquele card com preço e tal, né? Tem uma grande chance de não ter um desempenho tão bom. Eloy, assim, o que está sendo mais entregue hoje no Instagram são vídeos. O algoritmo ele entende que vídeos é algo que ele tem mais interesse na entrega. O carrossel, ele ainda tem uma estratégia para ele, ou publicação? Como é que funciona assim? Cara, na verdade o Instagram, ele... Só reformular, como é que funciona pro algoritmo essa entrega? Assim, o algoritmo ele tem uma preferência do que ele olha nas contas e fala, ó, isso aqui é interessante. Tal. Pois é, o algoritmo ele cria a tua persona, né? E nessa persona ele também tem informações relativas a formatos, né? Formatos que tu geralmente consome. Né? Então ele sabe se tu chega um carrossel para ti, se tu vai até o final ou se não, né? Se tu as diversas formas de engajamento, né? E isso vai de pessoa para pessoa também, né? Ele busca te entregar o que realmente tu mais gosta de consumir, né? Mas existe uma tendência geral, né? E a gente tá numa tendência de vídeos, né? Mas que, cara, nem sempre a gente acha, então agora vai ser só Reels, né? Mas, cara, pela experiência, a gente vê que nem tudo é Reels, né? Nem tudo funciona no Reels. E as pessoas, muitas vezes, a gente tá numa época que as pessoas consomem conteúdos muito rápidos. Né? Se o teu roteiro de Reels não for bom, se não captar ali aqueles 3 primeiros segundos, são importantíssimos. O pessoal só passa. Né? Ele só passa, pô. Ele não tem a paciência de esperar acontecer um vídeo todo de 1 minuto e tal. Então, dependendo do teu conteúdo, né? É muito melhor tu comunicar ali no cardzinho logo de cara o que tu quer e ser realista, né? Sim. Ser realista, cara, ele vai ver e aí beleza, ele vê e passa. Agora não adianta eu querer alongar, né, um conteúdo, fazer um Reels, fazer uma coisa ali que a pessoa, né, se você não conseguir criar um roteiro realmente envolvente, atrativo, não vai funcionar, vai prevalecer aí a máxima de que hoje as pessoas não têm muita paciência. Então tem a tendência sim de vídeos, mas não é tudo que funciona no vídeo, porque também tem a impaciência das pessoas, então... tem que... É por isso que a gente inventou os cortes do podcast. Exatamente. Senão ninguém aguenta a gente. Exatamente. Então tem que saber justamente organizar, saber que conteúdo tem mais a cara de qual formato. Beleza. Já está bem esclarecido aqui minhas dúvidas. Eloy, quero agradecer a tua presença, meu brother, aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter trago essa quantidade de conteúdo, né? A gente mostrou um pouco da tua carreira, tudo. Eu não vou adentrar nas campanhas políticas que você fez hoje, porque senão a gente vai fazer outro podcast. E aí eu já deixo aqui um convite para trazer um outro conteúdo para vir numa próxima vez. A gente está na nossa primeira temporada ainda, então ainda tem muita coisa pela frente. Mas eu quero te agradecer por ter aceito o convite, ter vindo, viu? E até a próxima, meu irmão. Betinho, eu que agradeço, cara. Obrigado. Realmente o podcast, como eu falei, né, nervoso no começo. Não, mas é normal. Mas mantenho minhas palavras A gente não vai revelar o que tem dentro da caneca, porque tem muita gente perguntando. Cara, o Daniel, que inclusive esteve no seu Cafofo recentemente, depois a gente avisa pra ele o que tem na caneca. Essa caneca aí é que dá o estímulo pro podcast fluir. Betinho, obrigado, cara. Uma honra estar aqui. Muito bom dividir bater esse papo contigo. E vamos nessa, vamos para as próximas aí. Convite já feito. Valeu, então, Betinho. Pessoal, até o próximo Bate Claquete. Acompanha a gente aí no YouTube e nas redes sociais. Valeu. Um abraço.